Olá, queridos de Deus, Pastor Carlinhos aqui com você. Neste vídeo de hoje eu quero conversar a respeito do cristão e a política. A igreja deve fazer parte da política? Até onde a igreja deve ir? Afinal de contas, o que é política? Eu quero conversar sobre esses e tantos outros temas que trazem perguntas que muitas pessoas talvez estão buscando as respostas. E eu quero trazer essas respostas à luz da palavra de Deus. Por isso, convido você a ouvir atentamente, você que está com dúvida, você que é cristão, você que professa a fé, você que é católico, espírita, você que tem um credo de fé, mas tem dúvida quando se fala de fé e de política. Eu quero trazer essa palavra para todos nós, tá bom? Em nome de Jesus. Mas antes, eu quero também convidar você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, para você ser um inscrito do nosso canal. Ativa todos os sininhos para você receber as notificações, deixa aquele like abençoado, faz o seu comentário, faz o seu compartilhamento, para que assim a palavra de Deus possa estar entrando em mais lares e em mais famílias, tá bom? Então vamos juntos meditar nesta palavra tão relevante que é o cristão e a política. Meus queridos de Deus, nós sabemos que o momento atual é um momento que as pessoas estão nas suas rodas de conversa, o que mais se discute é política, né? O nosso país aqui no Brasil, nós estamos vivendo e passando por esse processo, né? Muitas incertezas, muitas dúvidas, muita coisa acontecendo, né? Muitas pessoas assustadas, muitas pessoas com medo, enfim, há uma certa dúvida e um certo ponto de interrogação quando o assunto é política. E a minha pergunta para nós abrirmos aqui a nossa conversa é: onde a igreja ela deve estar no meio de tudo isso? Dentro da questão da política, a igreja ela deve estar se envolvendo, a igreja deve se envolver, a igreja deve fazer parte? A resposta, em primeiro lugar, é sim. A igreja não só deve fazer parte, como a igreja ela está dentro da política. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora veja o capítulo 2, ainda de Gênesis, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Querido, a sequência da resposta é: a política, ela é a arte de governar. A igreja não só deve fazer parte, como ela deve ter a sua presença marcada dentro da política. Por quê? Porque política foi algo instituído, estabelecido pelo próprio Deus. Política nada mais é do que a arte de governar, gente. Nós temos, cada pessoa, cada família, ela tem a sua forma de governar. Eu tenho como presidente da minha casa, eu tenho a maneira de governar a minha casa. Você tem a sua maneira de governar a sua casa e a sua família. Isso é política. Não tem como nós separarmos a nossa vida da política, gente. Tudo quanto nós fazemos está baseado e sustentado nisso. Cada empresa tem a sua forma de lidar com a política. Cada empresa tem a sua política, a sua forma de governar, a sua forma de lidar com os seus funcionários, a sua forma de lidar com os problemas. Então é impossível nós descartarmos a política da igreja, apesar de que devemos considerar que, presta atenção, a igreja ela não deve ter partidos, presta atenção. A igreja ela não deve ter
partidos. Pelo contrário, a igreja, quando eu falo de igreja, eu não falo aqui de denominação, igreja A, igreja B, igreja católica, igreja cristã, igreja... Não, quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas que compõem a igreja. Então, a igreja, ela não deve ser partidarista. A igreja, pelo contrário, ela deve ser consciente daquilo que ela deve fazer, tendo aqui já a orientação do que é a política. Política é a arte de governar. Eu entendo por meio da palavra de Deus que a política foi o próprio Deus que instituiu lá no princípio. Deus pegou Adão, colocou Adão e Eva dentro do jardim, deu a ordem para Adão cuidar, para Adão lavrar, para Adão ele ter todo o zelo com a sua casa, pois aquele era o ambiente que ele estava a residir naquele momento. Então, olhando a palavra de Deus, gente, não tem como nós separarmos a igreja. Talvez você até discorde em algum ponto ou em todos os pontos, mas eu olho para toda a Bíblia Sagrada e vejo Deus trazendo o governo, Deus instituindo os governos, Deus implantando governos. Então não tem como nós dizermos que política é algo do diabo, política é algo que a igreja não deve abraçar, porque nós, caso contrário, nós deveríamos jogar, se desfazer da palavra de Deus e, por que não dizer, até do próprio Deus. Então cuidado com isso. Mas nós devemos também considerar algumas coisas muito importantes dentro de tudo isso. Querido, a igreja não pode fugir da política. E por quais razões, pastor? Vou lhe dar 3 razões. Vamos para a palavra de Deus? Presta atenção. Primeira razão, a igreja não deve se omitir à política, se ausentar da política. A igreja não deve ser neutra quando o assunto é política. Pela primeira razão, porque a ela foi instituída o dever de orar pelas autoridades. Presta atenção nisso. A igreja foi dada o dever de orar pelas autoridades. Se a igreja ela não se atentar para esse dever, presta atenção. Se cada um de nós cristãos que professamos a fé, independentemente da nossa religião, mas somos protestantes, católicos, somos pessoas que têm fé, homens de fé, mulheres de fé, nós devemos entender isso. Nós precisamos fazer parte sim da política, porque a política, ela precisa de pessoas que o seu coração venha a ser dirigido pelo Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, abra aí comigo, por favor. Vamos lá. 1 Timóteo, eu sei que o vídeo está bem diferente do que normalmente nós costumamos conversar, né? Mas presta atenção. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Presta atenção. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Olha o que está escrito. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Presta atenção. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, em exercício, em atividade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí eu vou finalizar com 3, o versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A igreja, ela faz parte sim da política. A igreja está dentro da política porque a direção foi dada por Deus e é dever da igreja fazer parte para que a igreja, cada cristão, possa utilizar esse direito de orar ao Senhor pelos seus governantes, pelos seus líderes, pelas suas autoridades. Então a igreja precisa, gente, cada cristão, todos aqueles que dizem ter fé, eles precisam orar, eles precisam dobrar os seus joelhos e clamar a Deus: Senhor, livre a nossa nação, guarde a nossa nação do mal,
dos homens corruptos, tire os homens maus do poder, nos dê homens decentes, homens ordeiros, homens que tenham temor a Ti, que tenham respeito ao Deus Criador. Então, é o dever da igreja. Aqui está a primeira razão. Segunda razão, eu gostaria que você fosse lá para Romanos capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Olha o que está escrito, Romanos 13, versículo 1 e o versículo 2, que é a segunda razão pela qual a igreja ela deve sim fazer parte da política. Está aqui, versículo 1 e o versículo 2. Presta atenção. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A igreja faz parte da política e deve fazer parte da política porque ela precisa sim ser exemplo de obediência às autoridades. Presta atenção, tem 2 pontos aqui. A igreja deve sim se sujeitar às autoridades. Aí eu pergunto para você, meu querido, que questiona porque a igreja, os cristãos, não devem fazer parte da política. Se nós não fazemos parte da política, então nós não devemos prestar obediência nenhuma às autoridades. Estou certo ou estou errado? Se eu não faço parte, se eu não tenho que fazer parte da política, então eu não tenho dever nenhum, obrigação nenhuma de obedecer. Só que a palavra de Deus me mostra o contrário. A palavra de Deus diz, você faz parte querendo ou não. Você faz parte de um governo. Você está dentro do governo. Então, como um bom cristão e um bom entendedor das leis, eu preciso me sujeitar a toda autoridade, porque as autoridades foram instituídas pelo Senhor. Agora existe um segundo ponto nisso aqui. Eu só devo prestar obediência, eu só devo me sujeitar às autoridades quando essas autoridades, elas são justas. Presta atenção. Quando essas autoridades são justas. Autoridades que agem com injustiça, autoridades que agem fora das leis estabelecidas, pelo país, na sua Constituição, eu não devo me sujeitar a elas. Eu não devo hipótese nenhuma. Se as autoridades, elas ferem a família, então eu não devo me submeter a ela. Se as autoridades, elas quebram os bons princípios, ela induz o povo ao erro, ao engano, ao pecado, à desobediência à palavra de Deus, então de forma nenhuma eu devo me submeter a elas. Presta atenção. Eu devo me submeter às autoridades desde que as autoridades elas respeitem as leis estabelecidas, respeitem os princípios, respeitem a família e respeitem a vida. Presta atenção nisso. Agora, quando as autoridades são injustas, de maneira nenhuma eu devo me submeter a ela. Principalmente quando se fala em guardar a minha fé e as minhas convicções, ok? Uma terceira posição que eu quero trazer aqui é o seguinte. A igreja faz parte da política, ela deve sim fazer parte da política. Porque a igreja, ela deve ser a consciência. Presta atenção. A igreja deve ser a consciência das nossas autoridades. Os cristãos devem ser essa consciência. Tem diversos textos que eu poderia citar aqui, Eu vou só citar rapidinho, não vou ler eles, para mim não ficar tão extensivo aqui no nosso vídeo, Mas se você olhar para Mateus capítulo 14, versículo 1 e o versículo 4, você vai ver que João Batista, ele foi a consciência da autoridade da sua época. Ele olhava para Herodes e dizia assim, olha, não é lícito você estar coabitando, convivendo com a mulher do teu irmão. Não é lícito. João Batista foi preso, João Batista foi condenado e foi morto, porque ele olhava para a autoridade do seu país e dizia, você está em pecado, você está errado, você está fazendo errado, não é isso a vontade de Deus. A consciência,
O cristão, ele deve ser a consciência das nossas lideranças, gente. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, versículo 18, mostra a história de Acabe e Elias. A Bíblia diz que quando Elias foi se encontrar com Acabe, Acabe olha para Elias e diz assim: você é o perturbador de Israel. Só que Elias olha para Acabe e diz assim: não sou eu que estou perturbando Israel, mas é você e a casa de seu pai. Vocês deixaram a Deus, vocês abandonaram a Deus. Elias foi a consciência para os dias da nação daquele período. Se você olha para Daniel capítulo 4, versículo 27, você vai ver a interpretação que Daniel traz a respeito do sonho de Nabucodonosor, a respeito daquela grande árvore quando Nabucodonosor tem a visão. E aí no versículo 27, Daniel, ele vai dizer assim: meu rei, olha meu rei, eu vou lhe aconselhar, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados, se volte para Deus, para que essa sentença que foi dada a respeito da sua pessoa não venha a acontecer. O conselho, olha como Daniel foi a consciência de Nabucodonosor, gente. Então, queridos de Deus, não tem como nós, cristãos, ficarmos em cima do muro. Deus nos chamou com responsabilidade para orar pelos nossos governos, para interceder por eles, para prestar obediência, ser exemplo de obediência, desde que os governos respeitem as leis do país e respeitem a palavra de Deus. E a igreja, ela faz parte da política, porque ela deve ser a consciência. E aí quando eu falo de consciência, eu falo naquele âmbito e naquele aspecto. A igreja, ela pode sim, cada cristão, ele pode sim protestar. Porque Daniel protestou, João Batista protestou, Elias protestou, e nós devemos também fazer a mesma coisa, de forma pacífica, de forma ordeira, né? Com bons princípios, mostrando qual é a verdade de Deus, ok? Qual é a verdade de Deus? Então, queridos, não vamos nos omitir nesse período. Venha ser consciente, eu vou tornar a repetir, não temos partido. O nosso partido é os bons princípios, os bons princípios. Quando se fala de família, quando se fala de fé, quando se fala de uma vida tranquila, sossegada, o nosso partido é aquilo que traz estabilidade para toda a sociedade. Então não fuja de sua responsabilidade. Guarde essa palavra, que o Senhor Jesus possa abençoar você e a sua família para a glória do Senhor Deus.